Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros nessa jornada rumo à luz. Hoje, dia 25 de abril de 2021, domingo, vamos fazer novamente a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística a respeito do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na quinta parte da nossa terceira revisão, na lição 115, que revisa as seguintes ideias. A lição 99, a salvação é a minha única função aqui, e a lição 100, a minha parte no plano de Deus, a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Vamos aos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Esta é uma revisão muito importante, porque aqui você lida com a estrutura fundamental da realidade, entre aspas. Ele coloca realidade entre aspas, tá? Ou o jeito através do qual você vê as coisas. O que quer dizer? Que quando você julga o mundo, ataca o mundo, ou decide que ele deveria ser diferente do jeito que ele é, você perpetua a separação e alimenta a ideia de sofrimento e sacrifício. O que você faz quando você julga e ataca? Ou melhor, por que você faz isso quando você julga e ataca, né? Porque você perpetua a separação e alimenta a ideia de sofrimento e sacrifício quando você julga e ataca. Você faz isso porque existe uma única mente operando aqui. Você então joga com a sua própria consciência. Você vê as suas próprias crenças, pensamentos e ideias manifestados bem na sua frente. Quando você ataca aquela forma, né, que está na sua frente, seja a sua sogra, a sua irmã, o seu irmão, o seu marido ou o seu parceiro, o que quer que seja que você ataque, literalmente você ataca uma parte da sua própria mente. Isso causa a você sofrimento porque você não compreende o que você está fazendo. Você ataca a sua própria mente. Isso configura uma grande quantidade de medo e culpa que levam você, né, ao estresse e à perda da sua paz. Quando você perdoa o mundo e compreende o porquê de você perdoar o mundo, porque o mundo é uma projeção da sua mente acontecendo para que você veja as partes não amorosas da sua mente, você compreende o porquê você perdoa, o porquê de perdoar. Você compreende que a sua parte na salvação é muito importante. Porque você ajuda a manufaturar um mundo violento e perigoso quando você tem pensamentos não amorosos na sua mente. Então, a sua parte na salvação é muito poderosa, porque você literalmente cria um mundo a partir das suas crenças e ideias. Eu sou aquele que vocês conhecem, Jesus. Uma vez que vocês compreendam este princípio, vocês vão evoluir muito rapidamente. Vocês vão parar de julgar e atacar. Vocês vão começar a viver num estado de profunda aceitação e rendição. Vocês rapidamente vão remover essas crenças, pensamentos e ideias das suas mentes, porque vocês se darão conta de que elas são os seus inimigos, de que elas não beneficiam vocês, de que elas não trazem um mundo de paz à existência. Nós vamos nos ver novamente amanhã. Achei muito interessante ele dizer assim,
que o mundo, né, tal qual ele se apresenta, ele não é o nosso inimigo. O outro não é o nosso inimigo. Na verdade, os nossos inimigos são as crenças, pensamentos e ideias equivocados a respeito do outro e do mundo. Esses são os nossos inimigos reais, né? Ele está colocando uma coisa que a gente já estudou ao longo desses 115 dias, mas ele está colocando de uma outra forma. E eu acho assim, sempre que a gente vê a mesma verdade colocada de outras formas, a gente começa a fechar outras conexões neurais que nos permitem um novo grau de evolução, né? A nossa mente está se expandindo, a nossa consciência está se expandindo, né? Então eu vou fazer alguns comentários aqui do outro livro que eu sigo, mas antes vou ler as linhas de prática. Então estou no livro de exercícios, lição 99. A salvação é a minha única função aqui. Aqui onde? Na terceira dimensão, no mundo de tempo e espaço, no mundo ilusório de tempo e espaço, tá? A minha função aqui é perdoar o mundo por todos os erros que eu tenho feito, pois assim sou liberado de todos eles com todo o mundo. Então, na hora em que eu perdoo algo que está do lado de fora e que é parte da minha consciência, porque se não fosse parte da minha consciência, não estaria se manifestando na minha vida, eu libero o mundo e libero a mim mesmo. E libero todo mundo no mundo, tá bom? Então vamos colocar essa ideia em prática, tendo em mente essa situação desafiadora da pandemia, né? Vamos perdoar a pandemia. Vamos nos perdoar por termos criado em conjunto, na nossa mente coletiva, essa pandemia. E aí a gente se libera desse equívoco, desse erro de pensamento e libera o mundo. E a pandemia acaba numa menor linha de tempo possível. Então vamos nos perdoar, né? Vamos olhar para as crenças que estão por trás do vírus, né? No Theta Healing, as crenças por trás de um vírus são as crenças relacionadas à indignidade e à falta de valor. Então, se eu me sinto indigno de viver, se em algum nível eu quero morrer, se em algum nível eu sinto que eu não tenho valor, que a minha vida não vale nada, né? Que é o oposto do que o curso nos ensina, porque ele nos ensina que nós somos filhos de Deus perfeitos, maravilhosos, íntegros e completos e amados. Então eu vou atrair o vírus para a minha vida, para o meu corpo, para perto de mim, né? Então lembrem-se disso. As crenças são as nossas inimigas. As crenças de não sermos merecedores, não sermos dignos das coisas boas, não sermos dignos da vida de Deus que habita em nós, de a nossa vida não ter valor, são as crenças que trazem o vírus, ok? Então houve uma manifestação coletiva dessas crenças. Então vamos limpar essas crenças nas nossas mentes, tá bom? E a lição 100, a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Lembram que a gente falou da pecinha do puzzle lá no vídeo da lição 100? É isso, a sua parte é essencial para o plano de Deus para a salvação. E a gente já vai ver qual é, novamente. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo. Ele me deu o seu plano para que eu possa salvar o mundo. Então Deus me dá um plano, eu aceito esse plano e eu aceito também que a minha missão de colocar o plano em prática é essencial para que o plano de Deus funcione. Eu não sou menos nem mais que o meu irmão, mas eu sou única, como vocês são únicos, né? Então, sem mim, não funciona. Eu tenho que fazer a minha parte, eu estou aceitando e vou fazer a minha parte no dia de hoje, ok? Então, dito isso, vou fazer algumas observações aqui do outro livro, não vai dar tempo de falar tudo, obviamente, são 300 mil ideias, 300 mil observações, poderíamos ficar falando aqui a tarde inteira. A sua salvação e liberdade estão no fato de que Deus é apenas amor. Esse mundo de pecado, dor e sofrimento que você imagina e projeta, né, esse pesadelo de realidade virtual, não é a vontade de Deus. Já falamos sobre isso.
Você precisa perdoar a si mesmo pela sua crença de que Deus gostaria de dar um mundo desse para a sua criança amada, eu e você. Peça ao Divino Espírito Santo por orientação e se perdoe por estar criando esse mundo de 3D enlouquecido. Os seus pensamentos egóicos nunca tiveram realidade porque eles não são compartilhados com a mente de Deus. Em vez disso, aceite a verdade do plano de Deus para o seu redespertar. Deixe de lado os seus medos e saiba que o amor não tem opostos. Deixe de lado a sua crença egóica de que você poderia ter outra realidade alternativa. Você permanece como Deus te criou. Perdoe e esqueça tudo que a sua mente egóica produziu e tudo que ela imagina. Aceite a verdade e você será salvo. Qual é a verdade? A verdade é que eu sou filho de Deus e não estou separado dele. E vou me unir à consciência dele. E a salvação o que é? É o perdão do mundo. A salvação o que é? É eu aceitar a minha alegria em Deus. A salvação o que é? É eu me alinhar com a verdade de que eu sou como Deus me criou, de que eu sou espírito, de que eu sou filho, filha de Deus, né? É isso. A salvação e o perdão são o mesmo. Eles são a terra de fronteira entre a verdade e a ilusão. Eles refletem a verdade porque eles são o meio para se escapar da ilusão. Ainda, isso não é verdade porque o perdão ou a salvação desfazem o que nunca foi, à medida em que você apenas imaginou que os seus pecados fossem reais. O tempo e o espaço são o seu playground para o redespertar, tá? E o tempo, ele diz assim, que o tempo é a medida da mudança. Como Deus está no eterno, daí se fala no fim dos tempos na Bíblia. O que é o fim dos tempos? É o fim da percepção do tempo, porque sairemos do que é mutável e entraremos na unidade de Deus, no imutável, na quinta dimensão. A percepção do tempo se modifica. Daí o fim dos tempos, o fim do tempo, né? O tempo termina. E é interessante a gente perceber muito isso na linguagem do curso, e na minha opinião, o curso é tão difícil nesses termos, porque Jesus está falando de uma dimensão muito mais elevada que a nossa, né? Da dimensão dos mestres, da quinta dimensão, de outros planos de existência. Então ele está tentando comprimir uma verdade que é muito difícil para a nossa mente entender com o nosso aparato 3D, a nossa mente tridimensional. É difícil de entender, né? O que mais que ele fala aqui? Você não tem que se sentir culpado porque você escolhe jogar o jogo da separação e do redespertar aqui na 3D. Quando você pede ao Espírito Santo, a você é dado o plano de perdão e de salvação. O Espírito Santo reestrutura os seus pensamentos, os pensamentos fantasiosos do seu ego, de culpa, de pecado e de medo. E enquanto ele reconhece o efeito que essas ilusões tiveram sobre a sua mente dividida, ok? Enfim, ele diz assim, as ilusões, né, elas infestam a sua mente adoecida com muita culpa, com muita vergonha, com muito medo, né? E o plano de Deus finaliza a sua participação nesse jogo de culpa, vergonha e medo do mundo do ego e oferece os meios através dos quais as ilusões são desfeitas sem nenhum tipo de punição ou sacrifício e, portanto, sem nenhuma dor. Infelizmente eu tenho que terminar, meus queridos. Esse era o recado de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.